Boas-vindas a Antigo Cultivo Egípcio. Os novos tipos de grãos da era ptolemaica exigiam uma grande quantidade de água. Os agricultores precisavam garantir uma irrigação efetiva e consistente. As cheias e baixas das águas do Nilo abasteciam naturalmente a maioria das lavouras. As áreas onde suas águas não chegavam, como jardins e hortas, necessitavam de uma ferramenta de irrigação conhecida como picota. A picota permitia o fácil transporte da água desde sua fonte. Ela era uma estrutura alta de madeira com um longo mastro pivotante e um balde pendurado na ponta. O sistema podia ser erguido e baixado com pouco esforço. Posteriormente, inventou-se a sáquia, ou roda persa. A sáquia precisava de animais para girar a roda que fazia os baldes girarem pela água. Ela podia fazer a água subir a uma elevação de 3,5 metros e permitia muito controle sobre o processo de irrigação. Essa melhoria abastecia áreas mais amplas, o que resultava em colheitas maiores. O processo de debulha separava o grão da sua casca. Os trabalhadores disseminavam as espigas no solo. Então fazia-se com que bois, vacas e burros passassem por cima deles várias vezes a fim de pisotear os grãos. Esse movimento contínuo extraía o grão e evitava que os animais o comessem. A palha e o joio eram eliminados ou coletados para serem adicionados ao barro usado para fazer tijolos, tornando-os mais fortes. O joeiramento era a etapa em que os trabalhadores usavam conchas de madeira para jogar as espigas no ar. O vento levava o joio e as sementes mais pesadas caíam no chão. Essa ação era repetida até eliminar todos os materiais indesejados. Os resíduos dos grãos eram misturados ao esterco ou a outras substâncias orgânicas para produzir um tipo de tijolo de material inflamável. O tamanho de um tijolo padrão permitia que os egípcios o produzissem em massa e o utilizassem como mercadoria. Transportar grandes quantidades de grãos exigia navios equipados para tanto. Esses produtos eram transportados durante a cheia do Nilo, quando sua profundidade permitia o uso de navios maiores. Os transportes paravam em locais determinados para que se fizessem os controles policiais e aduaneiros, bem como por motivos técnicos e climáticos. Ao chegarem ao porto interior de Alexandria, o trigo era descarregado sob a supervisão de um funcionário público encarregado da sua fiscalização. As porções eram distribuídas entre os mercados de Alexandria e o trigo restante era exportado ou armazenado em depósitos. Havia depósitos de grãos espalhados por todo o Egito. Os templos e as instituições tinham silos grandes e as casas, galpões de armazenamento. Em algumas casas, construíam-se porões arqueados em suas fundações. Essas câmaras impermeáveis podiam ser acessadas do térreo por meio de um alçapão. Os celeiros reais eram centros de armazenamento e distribuição, além de gerenciarem os pagamentos aos funcionários públicos, soldados e policiais. Apesar de terem seus interiores rebocados, os silos não eram completamente vedados e sofriam com infestações de ratos.
Quando o grão estava pronto, ele era colocado em recipientes e esmagado, até virar uma farinha grossa. A farinha era então peneirada para que se tornasse mais fina e era moída novamente com pedras. Os antigos egípcios não estocavam farinha. Em vez disso, eles moíam o grão armazenado conforme precisassem de mais farinha. As peneiras usadas pelos antigos egípcios eram incapazes de filtrar a areia e as pedras, que acabavam indo parar na farinha, produzindo abrasões dentais entre todas as classes sociais do Egito. Boas-vindas a Animais Domésticos no Egito Antigo. A agricultura e a domesticação de animais foram introduzidas há 6.000 anos. Arqueólogos encontraram vestígios de gado, burros, porcos e cachorros. Estima-se que os dromedários foram introduzidos durante a invasão persa. Os animais de estimação eram muito estimados no Egito Antigo. Muitas ilustrações de crianças costumam incluir um. Um dos animais mais icônicos do Egito Antigo, o gato, só passou a fazer parte da rotina diária no Império Médio. Como eram altamente capazes de matar cobras e roedores, gatos estiveram presentes ao longo de todos os períodos. No entanto, só viraram animais de estimação durante o Império Médio. O príncipe Tutmés, filho de Amenhotep III, pôs seu gato Tamil para descansar em um sarcófago próprio.
A referência mais antiga a cães data de 5.000 anos antes de Cristo. Eram animais de estimação populares, pois ajudavam caçadores e protegiam rebanhos. Estavam relacionados a Anubis, o deus com cabeça de chacal. Babuínos, macacos e até falcões eram domesticados. Eles eram mumificados e enterrados em cerimônias como qualquer membro da família. Boas-vindas à Medicina no Egito Antigo. Em muitas múmias foram encontrados procedimentos médicos avançados, e os antigos egípcios detalharam por escrito processos que vão de diagnósticos até tratamentos. Um dos mais antigos estudos cirúrgicos conhecidos é o papiro de Edwin Smith. É um dos primeiros documentos na história que menciona uma associação entre a integridade do cérebro e funções cognitivas, incluindo casos de complicações oculares e paralisia após traumatismo craniano. Mármore de Mênfis tratado com vinagre era usado como anestésico. Outro documento similar, o papiro Ebers, tem mais de 20 metros de comprimento e 30 centímetros de largura. Ele detalha os tratamentos de 48 casos cirúrgicos e contém 877 parágrafos descrevendo várias doenças. Junto a abordagens científicas factuais e precisas, o papiro tem mais de 700 fórmulas mágicas e feitiços para afastar demônios e doenças. Isso demonstra como os antigos egípcios acreditavam em um equilíbrio harmonioso entre religião e ciência. Remédios eram considerados medicamentos e ficavam com médicos e sacerdotes. Médicos de vilarejos geralmente tinham outro emprego, além de suas funções médicas e da preparação de remédios. Uma cura para a cegueira era feita com mel fermentado, ocra e col. A ciência por trás disso era que o mel funcionava como antisséptico e antibacteriano, enquanto a ocra reduzia o edema. Nem sempre todo o seu conhecimento bastava. Ramsés II morreu de uma infecção causada por um abscesso dentário.
Boas-vindas à Moda no Egito Antigo. Aprender como viviam os antigos egípcios apresenta muitas diferenças em relação ao modo de vida atual, mas também revela semelhanças surpreendentes. Compreender o cotidiano dos cidadãos comuns de milhares de anos atrás é, no fim das contas, o que nos conecta como seres humanos. As joias eram muito populares entre os antigos egípcios de todas as classes sociais. Homens e mulheres usavam brincos, anéis e braceletes. O status determinava a quantidade e o material das joias que cada pessoa usava. As pessoas comuns usavam colares de pérolas, braceletes simples e pulseiras de couro. Contas de cerâmica e vidro colorido estavam entre os adereços favoritos. As joias da elite eram feitas de ouro, prata e outras pedras preciosas. Como o ouro não perde nunca seu brilho, dizia-se que era semelhante à carne dos deuses. Os colares de pedra largos, feitos com fileiras de contas que formavam padrões de animais ou flores, eram os preferidos. Acreditava-se que seu tilintar suave acalmava os deuses. Embora idealizadas, as pinturas nas tumbas são um catálogo das mudanças na moda do Egito Antigo, do Antigo ao Novo Império. Os egípcios levavam muito a sério a aparência e a limpeza, além de serem zelosos com suas vestimentas, cabelos, joias e hábitos de higiene. Os tecidos usados no Egito Antigo eram, na sua grande maioria, linho de diferentes qualidades. O linho costumava ser branco. Ele envolvia o corpo e era amarrado na cintura, embora algumas vestimentas fossem costuradas. Os homens abastados vestiam túnicas longas, tangas ou kilts, enquanto os pobres usavam apenas tangas. As mulheres usavam vestidos longos, com a qualidade do tecido diferindo de acordo com o status social. Os egípcios costumavam andar descalços, mas também podiam usar sandálias de fibra de papiro ou couro. Os cosméticos, incluindo preparados para prevenir o odor corporal e o mau hálito, faziam parte do dia a dia dos egípcios. Eram usados por homens e mulheres e suas aplicações iam de ungüentos hidratantes e protetores solares até embelezadores. A ocra vermelha, uma argila natural, era o cosmético mais usado para pintar lábios e bochechas. A rena era usada em unhas, lábios e como tintura de cabelo. As mulheres mais ricas também a usavam para ornar as palmas das mãos e as solas dos pés. Os egípcios acreditavam que o Kol tinha poderes mágicos, usando-o como delineador para proteger os olhos do sol e para prevenir infecções oculares causadas pelas cheias do Nilo. Um Kol verde especial, feito de malaquita moída, era usado em cerimônias e rituais religiosos. Os cabelos das mulheres e das adolescentes eram longos e muitas vezes trançados. As mais ricas usavam pentes ou grampos. O comprimento dos cabelos dos homens raramente passava dos ombros. No período dinástico, eles eram quase sempre raspados, uma tendência iniciada pela elite e logo adotada pela população em geral. Ao se tornar faraó, a rainha Hatshepsut passou a usar uma barba postiça. As perucas eram muito populares. Usadas em ocasiões especiais ou para disfarçar cabelos grisalhos ou calvície, eram fixadas com cera de abelha. As perucas mais caras eram feitas de cabelo humano e reservadas para a realeza. Outras perucas eram compostas de linho, lã ou pelo de animais.
Em geral, as crianças impúberes tinham suas cabeças raspadas. As meninas mantinham algumas mechas intactas, enquanto os meninos tinham uma trança no lado. Boas-vindas a Artesãos do Egito Antigo. Foi sob o olhar vigilante de Ptah de Mênfis, o deus do artesanato e da arquitetura, que os egípcios antigos desenvolveram uma interpretação particular do mundo em que viviam. Entretanto, é fundamental compreender que sua visão da arte e dos artistas era muito diferente da forma como esses conceitos são compreendidos hoje em dia. Em vez de artistas, havia artesãos habilidosos e respeitados. As categorias de especialização mais significativas para os artesãos eram o desenho, a pintura, a escultura e a metalurgia. Os artesãos do Antigo Egito criavam arte e uma ampla variedade de ferramentas de uso cotidiano. Cada item tinha um propósito específico e era produzido por artesãos anônimos, que trabalhavam sozinhos ou em equipe. Disciplinas como a cerâmica e a metalurgia produziam itens cotidianos. Os artigos de luxo e as ilustrações eram usados em rituais nos templos e não eram feitos para exibição pública. Os artesãos raramente assinavam seus nomes no trabalho, embora estivessem conscientes de que possuíam um talento especial para a tarefa. A arte, em todas as suas formas, ofereceu não apenas uma perspectiva prática sobre a forma como os egípcios antigos viviam, mas também sobre como eles viam o mundo. O equilíbrio entre ordem e caos era crucial, tanto no universo físico quanto no metafísico. Por isso, sua arte parece seguir um conjunto estrito de convenções estilísticas que apoiavam essa visão de mundo. Nas casas, nos palácios, nos templos e nas tumbas, a cerâmica, o papiro e os têxteis eram essenciais para a vida cotidiana dos egípcios antigos. Na cultura do Antigo Egito, o desenho era usado como ilustração, como podemos ver no Livro dos Mortos. Era também o primeiro passo na criação de relevos, pinturas ou estátuas. As representações bidimensionais se centravam na ordem e na forma. Sua finalidade era honrar os deuses e promover a transição da alma para o além. Em termos de estilo, os egípcios estavam preocupados em descrever o interior da forma humana. Por isso, as representações não se destacavam por seu realismo, mas sim pela juventude idealizada e por imagens perfeitamente harmoniosas.
A exceção eram as cenas de caça e de luta, em que o ambiente e os inimigos se movimentavam de forma vívida e até mesmo caótica. Os animais e os rivais eram representados de maneira amontoada, como se simbolizassem o caos. Os egípcios apareciam em poses solenes e disciplinadas, trazendo ordem à cena. Os relevos podiam ser altos ou baixos. Cada método requeria uma superfície adequada para a técnica desejada. A preparação das superfícies diferia conforme a qualidade da rocha. Um bloco tirado de uma pedreira precisava apenas de polimento. Os monumentos em pedra viva, como os das tumbas, exigiam mais trabalho. Muitas vezes a superfície era revestida em gesso antes de ser esculpida. Para os relevos, faziam-se esboços em vermelho e, a seguir, traçavam-se quadrículas vermelhas para situar os elementos das cenas. Os esboços corrigidos eram pintados de preto e, depois de aprovados, a cena era esculpida. Este método explicaria o nome dado aos autores de relevos: aqueles que desenham contornos. Acreditava-se que as estátuas eram recipientes que guardavam a alma dos mortos ou dos deuses. Por isso, os escultores eram chamados de os que dão vida. Esse trabalho divino lhes garantia o respeito máximo. Como no relevo, a criação da escultura começava com um desenho. A maioria das estátuas era feita com blocos de pedra, sobretudo calcário, embora também se usassem pedras mais duras, como o quartzito. No Egito Antigo, o ofício de artesão era organizado em uma hierarquia específica. A maioria dos artesãos dependia de uma instituição para obter matérias-primas. Havia 3 níveis para os artesãos: âmbito doméstico, grandes propriedades e em oficinas de templos e palácios. Algumas oficinas reais chegaram a ocupar uma área de aproximadamente 2,8 quilômetros quadrados. No âmbito doméstico, quase todos os egípcios eram artesãos em maior ou menor medida. A capacidade de consertar objetos era uma necessidade diária. Os itens criados também podiam ser trocados no mercado local. Os artesãos habilidosos e sem recursos trabalhavam em grandes propriedades, onde a elite fornecia a eles espaço para trabalhar e matérias-primas. Os artesãos mais habilidosos eram empregados em projetos da realeza ou do clero e desfrutavam de um status especial. Tinham bons espaços de trabalho e eram bastante valorizados. Um texto antigo chamado Sátira dos Ofícios contém resumos descritivos que oferecem vislumbres cômicos sobre como os artesãos eram vistos. Dizia-se que os artesãos de cobre fediam e que seus dedos pareciam excrementos de crocodilo, e os oleiros eram como os habitantes dos pântanos. É provável que essas descrições fossem exageradas para destacar a posição mais invejada de todas, a de escriba. Deir el-Medina, localizado no Vale dos Reis, foi um assentamento criado por ordem do rei para homenagear os artesãos mais habilidosos. O seu nome significa o monastério da cidade. Esses artesãos, a quem era dada uma casa por iniciativa do rei, eram muito respeitados, sendo conhecidos como artesãos reais. Aqueles que ali viviam trabalhavam nas tumbas do Vale dos Reis e nos templos próximos. Os arqueólogos acreditam que o local foi o lar de artesãos respeitados por mais de 400 anos. É considerado como uma das descobertas mais importantes relacionadas à vida cotidiana no Egito. Embora grande parte do interesse dos arqueólogos estivesse voltado aos reis e rainhas,
Foi só com a escavação de Deir el-Medina que os egiptólogos puderam acessar informações sobre a vida comunitária dos artesãos do Egito Antigo. Boas-vindas à evolução da cerâmica no Egito Antigo. Escavações por todo o Egito descobriram inúmeros recipientes de cerâmica de todas as formas e tamanhos. A produção de cerâmica era limitada, sobretudo, à periferia dos assentamentos, por causa dos materiais necessários e para manter a fumaça dos fornos longe dos espaços residenciais. A função do produto determinava a seleção da matéria-prima, seu tratamento, sua forma e o acabamento da superfície. A cerâmica era essencial ao dia a dia dos antigos egípcios. Ela era usada em todos os aspectos da vida, do armazenamento de grãos e líquidos até recipientes dentro das tumbas das necrópolis. A cerâmica mais comum era feita com lodo do Nilo, do que resultava uma argila marrom avermelhada. A argila calcária, usada em cerâmicas mais atraentes, era encontrada apenas no Alto Egito. Os vasos eram feitos de argila moldada ou enrolada. Adicionava-se a ela palha, cinzas e outros minerais, e a mistura era alisada e decorada antes de ser colocada no forno. Os vasos eram queimados em fogueiras ou dentro de fornos de tijolos. Durante o Antigo Império, usava-se a roda de oleiro. A cerâmica se tornou mais lisa e polida, semelhante às pedras do rio. Ela era decorada principalmente com pigmento vermelho e a cor preta que se conseguia ao expô-la à fumaça. As oficinas de cerâmica eram anexas aos palácios e templos. Por volta da época baixa, as oficinas especializadas começaram a surgir. As partículas de quartzito, que criavam um brilho azul ou verde, tornaram-se comuns durante o Império Novo. Os motivos mediterrâneos e o estanhado foram introduzidos com a era greco-romana. Podia-se encontrar fragmentos de cerâmica por tudo, e eram as telas mais comuns para escrever ou desenhar, em comparação com as folhas de papiro mais caras. Batizados assim por causa de sua descrição grega, os óstraca continham registros da vida diária, cartas ou desenhos. Os artistas faziam esboços para templos e tumbas ou por simples prazer. Boas-vindas à família egípcia.
Antes da influência greco-romana, a mulher era igual ao homem em muitos aspectos. Ela podia ser proprietária, testemunhava nos tribunais, podia se divorciar e herdar. Até os gregos e os romanos restringirem seus direitos, a viúva egípcia podia assumir o ofício do marido. Os contratos matrimoniais mencionavam subsídios e itens de valor trazidos ao casamento pela mulher, os quais continuavam sendo dela. Certas profissões eram exclusivamente femininas, como a de tecelagem ou o carpimento profissional, enquanto outras admitiam ambos os sexos, o que incluía servir a famílias abastadas. Porém, o status social tinha forte impacto. Quanto maior o status, mais fácil era obter educação e acessar profissões diferentes. Em geral, as casas tinham 3 aposentos. Primeiro havia uma entrada mobiliada com um pequeno banco de tijolos, provavelmente destinado a uma estátua de uma divindade protetora. Então havia uma sala cerimonial, feita para receber convidados. A última sala era um quarto ou uma cozinha. A mobília era composta de cadeiras simples, baús e cestos. Não se usavam mesas para refeições em família. Em vez disso, cada indivíduo tinha uma mesinha própria. Os casamentos eram mais um contrato social do que religioso. A família tinha importância vital para os antigos egípcios e os filhos eram considerados uma bênção dos deuses. O pai, a mãe e seus filhos eram o núcleo da família. E a coabitação, às vezes, se estendia às sogras, irmãs, tias e cunhadas. O status e a riqueza influenciavam muito no estilo e no tamanho dos lares egípcios. As casas dos plebeus eram construídas com tijolos de adobe. As casas mais ricas costumavam ser pintadas de branco e decoradas com vários motivos. Os funcionários públicos e os mais abastados viviam em mansões com muitos quartos e decoradas com luxo. Só os templos e tumbas destinados a durar para sempre eram construídos com pedra. As inscrições nas estelas funerárias eram centradas no principal membro da casa, ao redor do qual estariam o cônjuge, os pais e os filhos, possivelmente até irmãos. Essas pedras eram assim tão estruturadas porque não existiam sobrenomes na cultura do Egito Antigo. Os pais e os filhos formavam uma espécie de árvore genealógica que permitia a identificação do finado. Boas-vindas a pão e cerveja. Os mesopotâmicos inventaram a cerveja, incluindo o canudo para evitar os sedimentos e as ervas, mas os egípcios antigos aperfeiçoaram o método de fabricação. A qualidade da cerveja egípcia era determinada por seu teor alcoólico, cor e sabor. Durante a era faraônica, a cerveja era a bebida alcoólica mais importante. O Estado e os templos a usavam com o pão para pagar os trabalhadores. Além disso, ela era incluída nas listas de oferendas de alimentos aos deuses e aos mortos.
A cerveja era a bebida mais popular de cerimônias e festas, sendo o Festival da Embriaguez inteiramente dedicado a ela. Os egípcios antigos consideravam a cerveja muito nutritiva, o que lhe conferia um papel importante em seu cotidiano. Tanto os adultos como as crianças egípcias tomavam cerveja durante as refeições e os textos médicos a incluíam em centenas de remédios. Ela permaneceu sendo a bebida alcoólica mais popular até a Era Romana. As receitas de cerveja variaram com o tempo e dependeram da qualidade dos ingredientes. Os padeiros e os cervejeiros costumavam trabalhar lado a lado na mesma oficina ou casa. Muitas famílias produziam a quantidade adequada para consumo próprio, sendo que cervejas de melhor qualidade eram produzidas para festivais e outras ocasiões especiais. A receita mais básica usava cereal maltado como ingrediente principal. Também se usavam frutas como tâmaras, além de mel e especiarias. Depois de assado, o pão era esmigalhado e adicionado à mistura para iniciar o processo de fermentação. As enzimas do cereal quebravam o amido em açúcar e criavam um mosto espesso. Uma vez pronta, a mistura de pão e cereais era prensada e peneirada com água, para então ser adicionada ao malte. Após a fermentação, o mosto da cerveja era transferido para contêineres grandes e prensado novamente, com os pés ou com pilões. Quando já não continha mais impurezas, a cerveja era armazenada em jarros de cerâmica com uma tampa de argila. Não podia ser conservada por muito tempo e devia ter uma consistência espessa. Quase nada era desperdiçado. Os grãos restantes eram aproveitados para fazer pão de massa lêveda ou mais cerveja. Embora haja muitos registros sobre a elaboração de pães, a maior parte do que se sabe sobre o fabrico de cerveja no Egito Antigo provém dos textos do alquimista Zósimo, que viveu uns 300 anos após o reinado de Cleópatra. A doutora Delwen Samuel, uma arqueobotânica, propôs recentemente técnicas antigas alternativas para fazer cerveja. Porém, os especialistas não conseguem replicar a cerveja autêntica, pois ainda não conhecem todas as técnicas e ingredientes usados pelos egípcios antigos. A comida era preparada no chão até o Império Médio, quando as mesas de cozinha foram introduzidas. A introdução do trigo duro melhorou a qualidade do pão, proporcionando uma melhor alimentação às classes média e alta. Contudo, os pobres seguiam uma dieta à base de papa de vegetais, pão macio ou cevada. A massa era amassada à mão ou com os pés, e quando estava bem misturada, adicionavam-se frutas, nozes, mel e especiarias. Para fazer o pão crescer, acrescentava-se massa lêveda ou fermento proveniente do fabrico da cerveja. Os fornos tinham formato circular ou de colmeia e eram feitos de argila ou tijolos. Se não houvesse nenhum forno, o padeiro fazia pão achatado sobre areia quente, uma técnica ainda usada por alguns berberes. Os egípcios antigos tinham que enfrentar as partículas de areia que o vento soprava sobre eles. Apesar de seus melhores esforços, a areia sempre acabava parando na comida. Além disso, as partículas dos fornos e das pedras usadas na moagem dos grãos também contribuíam para o desgaste prematuro dos dentes. A equipe tentou retratar isso com animações de pessoas com dor de dente e plebeus varrendo a areia.
Boas-vindas a Vinho no Egito Antigo. Quando Horus perdeu seu olho em uma guerra com Seth, os antigos egípcios acreditavam que o olho se transformou em uma videira, cujas lágrimas viravam vinho. Textos que remontam a 3150 a.C. contêm o hieróglifo para videira. Visto como extremamente valioso, o vinho era muito cobiçado pela elite. Também era uma parte essencial de muitas cerimônias religiosas. Uma tradição de milênios, o cultivo da uva e a produção de vinho eram regimentados de acordo com a típica burocracia do Egito Antigo. Os egípcios mantinham registros detalhados de vinicultores, identificados em rótulos. Os proprietários de terras com um mínimo de respeito próprio normalmente mantinham um vinhedo. Isso acontecia muito nas regiões de Fayum e no delta do Nilo. Os documentos mostram que apenas alguns artesãos podiam fornecer os cascos necessários para armazenar e transportar vinho. Isso e um controle de qualidade rigoroso estabelecido para cada etapa da produção de vinho mostra que antigos egípcios sabiam que a qualidade e longevidade do vinho poderiam ser facilmente afetadas por inúmeras variáveis, a que prestavam uma atenção especial. Os egípcios tinham tipos diferentes de vinhos, a maioria com qualidade de boa a muito boa. O doce chedé, que levava mel. O suave nedjem, obtido a partir da secagem de uvas ao sol. O má, reservado para cerimônias religiosas. E finalmente havia o paur, o vinho considerado medíocre, resultado da segunda prensagem de uvas e reservado para um paladar menos exigente. Boas-vindas a Óleo no Egito Antigo. Mamona, gergelim e moringa eram as fontes dos óleos mais comuns no Egito Antigo. Usava-se óleos para vários fins: cosméticos, tratamentos médicos, nutrição, perfume, esportes e rituais, para citar alguns. A equipe decidiu usar óleo como explosivo para acrescentar mais oportunidades de jogo para o jogador. Originalmente, os egípcios antigos usavam óleo de mamona em lamparinas, mas também para cosméticos, como em tratamentos faciais e capilares. Em alguns papiros, há menções a este óleo sendo prescrito para tratar constipação e ajudar mulheres grávidas. Sementes de mamona foram encontradas em tumbas do Egito Antigo de até 4000 a.C.
O óleo de mamona era feito prensando as sementes da mamoneira. Havia oliveiras, mas eram escassas nos primórdios do Egito Antigo. As azeitonas eram geralmente importadas da Síria e da Palestina. Seu uso e cultivo permaneceu pouco comum até a chegada em massa de colonos gregos durante o reinado dos Ptolemaicos, quando a procura aumentou bruscamente. As oliveiras eram normalmente encontradas na região de Faium e nas terras cercando Alexandria.